Vamos começando mais um programa, mais uma live que eu venho com muito prazer fazer com você, né? Falar sobre saúde. Muitas vezes a gente fala da doença, nós vamos falar da saúde e de como promover a saúde. Quanto é importante nós termos pensamentos, né, ligados em coisas boas que podem promover a saúde. Porque a doença muitas vezes vem por uma ação inconsciente da gente, do que a gente respira, do que a gente se alimenta, do que a gente bebe, do que a gente vive aqui na cabecinha da gente, que é o emocional. Isso vai desequilibrando um sistema perfeito que Deus nos deu. Quando eu nasci, quando a doutora nasceu, que eu vou te apresentar já já, era tudo perfeito, né? Deus deu um sistema perfeito para a gente. Mas, com o passar do tempo, a gente foi desarmonizando e as doenças foram aparecendo. Então, vamos voltar um pouco. Vamos falar de como é a saúde. Doutora Olívia Grimaldi, patologista, né? O que é? Porque é uma especialidade, assim, mais restrita no nosso meio. O que é um médico ou uma médica patologista? O que vocês fazem para os nossos ouvintes? Primeiramente, obrigada pelo convite. Na verdade, o médico patologista é aquele médico que dá o diagnóstico das doenças. Ele é o especialista em diagnóstico. E por isso que muitas vezes ele não é conhecido. Usualmente ele é o médico do bastidor. Porque, como o senhor disse, com todo o desequilíbrio que acontece nas nossas vidas, as doenças aparecem, certo? E muitas vezes é necessário uma biópsia para dar o diagnóstico daquela doença, do que está acontecendo com a gente. E quem vê essa biópsia e dá esse diagnóstico é o médico patologista. Tá. Então, o patologista é aquele que vai profundamente estudar uma célula, um tecido, para ser mais simples, um pedacinho do nosso corpo que é retirado na biópsia. Exatamente. É isso, exatamente. Você vai estudar isso numa lâmina, olhando as célulazinhas, né? Isso. Eu fiz isso quando estava na faculdade, então eu lembro, né? Aí você vai ver o tipo de célula, se é célula sadia, se é célula doente, se é tumor, que tipo de tumor que Exatamente, né? Se é inflamação. Se é inflamação, Isso. se é um processo infeccioso, enfim, você vai analisar aquilo que está acontecendo. Isso, exatamente. Né? E eu sei também que você tem uma especialidade, que é um procedimento muito bom, né? Que a doutora vai explicar, para uma determinada patologia. Exatamente. Conforme eu disse, essa biópsia, muitas vezes ela é feita pelo colega, pelo clínico ou pelo cirurgião, que é tirar um pedacinho das lesões, e esse pedacinho é processado no laboratório de anatomia patológica, e aí, conforme o doutor disse, a gente vê as lâminas. As lâminas são o produto, né, desse processamento, dessa amostra, e a gente olha essa lâmina no microscópio, e muitas vezes ela é um pedacinho de tecido, ou muitas vezes ela é somente célula. Tem alguns casos que a gente dá um diagnóstico somente com as células e não com um pedacinho da lesão. Uhum. E um exemplo disso é o Papa Nicolau, que as mulheres têm que fazer anualmente, que é aquela citologia cérvico-vaginal que faz no ginecologista, que é uma amostra do colo uterino, que é um incrível método de rastreio de câncer de colo de útero. Inclusive, sugiro vocês, meninas que estão ouvindo, se ainda não foram ao ginecologista esse ano, que vão, certo? Meninas de qual idade? A partir de início da atividade sexual. Início da atividade sexual. Exatamente. E aí até não é porque entrou na menopausa que tem que parar, tem que continuar indo também. E se a pessoa tirou o útero? É bom continuar indo também, doutor, para ver continuar. A vagina, o canal vaginal, que também pode ter lesão, né, nesse lugar. É mais comum no colo de útero, mas pode ter nesse lugar também, a não ser que o ginecologista libere.
Olha, é uma patologista que está falando. Está acostumado a ver, ela está acostumada a ver essas coisas. Então, realmente, porque muita mulher fala assim, eu entrei na menopausa, então chega. O homem, né? Não. Agora eu já estou velho, então não vou fazer mais nada para minha próstata. Imagina. Não é assim, não. Exatamente, tem que seguir, tem que se cuidar sempre. Mas, e outro método diagnóstico de células, e que eu sou entusiasta, é a punção aspirativa com agulha fina. Com agulha fina, exatamente. Que é muito usada para nódulos de mama, nódulos de tireoide, nódulos no pescoço, que é um ótimo método diagnóstico que o paciente não precisa fazer um corte, uma biópsia para ter um diagnóstico. Tá? Então, como que é isso? Então, muitas vezes as pacientes, é mais frequente mulher, né? Principalmente nódulo de tireoide e na mama, vê aquela palavra nódulo, fica apavorada. Apavorada. E tem que fazer esse exame. Aí o médico vai lá, o colega vai lá e indica a punção aspirativa. E ela fica assim, apavorada. Tadinha. Eu tenho no consultório. Exatamente. E aí, muitas vezes eu pergunto para os pacientes, se eles estão com mais medo do exame ou do resultado. Doutor, é meio a meio, viu? Acredita que tem gente que fica com mais medo do exame. E é uma agulha super fininha, e é um método assim super eficaz no rastreio das doenças e muitas vezes livra o paciente de uma cirurgia para dar aquele diagnóstico, tá? Então, e o que eu queria ressaltar é que, se possível, fazer com um patologista a punção aspirativa, porque sempre é o patologista que vai olhar aquela lâmina. Então, durante a punção aspirativa, são aspiradas células do nódulo, né, da lesão, pode ser na tireoide, no pescoço, na mama. E essas células vão ser colocadas numa lâmina, e essa lâmina vai ser vista por um patologista. Quando esse exame é feito pelo patologista que vai ver a lâmina, o ganho é enorme. Certo? No diagnóstico, porque o patologista vai ver o paciente, vai conversar com ele e depois vai ver a lâmina, vai comparar a imagem do ultrassom, que esse exame é sempre guiado por ultrassom, e vai olhar no microscópio depois. Aumenta demais a sensibilidade do método. Muito importante isso que a doutora está falando, você vê. Existem alguns outros profissionais que podem fazer essa biópsia, né? Sim. Mas quando o próprio patologista faz a biópsia, ele tem mais conteúdo, né? Para visualizar aquela lâmina e chegar a um diagnóstico melhor. Então, é isso que está acontecendo agora, que é o que a doutora está falando. De um modo simples, eu estou falando para você. Procura o patologista para fazer a biópsia que o seu médico indicou. Porque você vai conversar com o patologista vai conversar com você. Exato. E ele vai chegar com mais precisão ao diagnóstico da célula que tem daquela amostra que foi tirada. Quantas amostras se tira, por exemplo, na tireoide, doutora? Eu costumo fazer uma amostra só, uma picadinha só. Uma picadinha dá para pegar 2 ou 3 lâminas, na maioria dos casos. E avaliar aquele nódulo. Você tem uma especialização em tireoide? Eu tenho especialização em anatomia patológica e citopatologia para avaliar. Mas como a maior parte das lesões é em tireoide, que a gente faz a punção aspirativa com agulha fina, e que são os nódulos mais estudados para esse método de tireoide, então a gente acaba vendo bastante. Tá. Entendeu, gente? Hoje em dia é muito fácil. Se der o diagnóstico de um nódulo na tireoide, por exemplo, não precisa entrar em pânico. O diagnóstico é feito de um modo bastante tranquilo, praticamente indolor, né? E com muita certeza na resposta. Vai falar para você fazer uma cirurgia ou não, olha a grande. Vai fazer para você tratamento de um câncer ou não, né? Na grande maioria das vezes, na prática do médico clínico como eu, não dá nada, graças a Deus. Né? Não dá nada, graças a Deus não dá nada. Mas tem que fazer. Porque 90% pode não dar nada, mas 10% pode dar, não é assim, doutora? Sim, e assim, principalmente na tireoide, a grande maioria das pessoas vai ter um nódulo na tireoide na vida. Se fizer um ultrassom, se fizer rastreio,
vai ter um nódulo. E o que está acontecendo? O que eu tenho recebido muito, visto pacientes, que tem acontecido agora, nesse momento que a gente está vivendo da humanidade? Os pacientes têm Covid-19, aí precisa fazer uma tomografia para avaliar o pulmão, né? A perda da função pulmonar. E aí, o que aparece de surpresa nessa? O pulmão está ótimo, sarou da Covid. O que aparece? Um nódulo na tireoide. Muito comum, muito comum. Eu já atendi mais de 10 pacientes nessa situação. E aí, o paciente nunca soube que teve aquele nódulo, e aí apareceu. E aí fica desesperado. Mais de 90%, se você que está ouvindo aqui a gente hoje, tem um nódulo na tireoide, descobriu, está para fazer a punção, fica tranquilo, porque mais de 90% dos nódulos é benigno na tireoide. E esses pacientes pós-Covid estão vindo para mim, a gente faz a punção. A punção é um procedimento rápido, dura segundos. Eu coloco uma agulhinha aqui no pescoço, né, guiada por ultrassom no pescoço do paciente. Dura poucos segundos e a agulha é mais fina do que a de tirar sangue, de coletar sangue. Né? Não é nada assim de dor, né? Agora, o resultado é fantástico, porque sim, 90% é negativo, você relaxa. Se der positivo, está no começo. Dá para tratar. Exato. Câncer de tireoide, tumor de tireoide, muitas vezes é perfeitamente tratável, quando o diagnóstico é feito precoce. Né? É o que eu falo para os meus pacientes. Vá fazer sim, vamos fazer o exame, porque se der alguma coisa, a gente já trata. Exato. Não é verdade? E é cura. Então, beleza. É isso, doutora. E se a pessoa quiser falar, trocar uma opinião, tirar uma ideia, perguntar alguma coisa, ela tem um telefone ou um site ou... Claro. O meu site é doutorolivia.com.br. O meu Instagram é @doutoroliviagrimaldi. Eu tenho também um canal no YouTube que chama Aspirando Saúde. E se quiser falar no laboratório também, pode ligar no 2199-6600 ou WhatsApp 2199-6606. Você trabalha no laboratório Patos. No laboratório Patos. Tá, que é o laboratório que faz também aquele exame de sangue para intolerância alimentar. Que eu já estive aqui com o Dr. Grimaldi. Isso. O Dr. Grimaldi já esteve aqui nessa cadeirinha, conversando com a gente, passando as informações de uma sabedoria muito grande, tá? Incrível. Quero agradecer, então, a tua presença. Doutor, eu que agradeço. E espero que você volte outras vezes para trazer novamente informações e novas informações para a gente. Com certeza, muito obrigado. Será um prazer, uma honra.